a gente. Boa tarde. Vamos chegando, fazer mais um resumo semanal aqui da RV4. Esperar o pessoal entrar para começar aí a falar dos principais acontecimentos dessa semana, o que impactou a vida dos investidores. Dá só um minutinho que a gente já começa. Enquanto isso, quero até lembrar aí que na RV4 nós temos diversos canais, onde tanto os clientes quanto o pessoal que é interessado pelo assunto investimentos consegue se manter atualizado. Tem o Telegram, tem o site, o Instagram da Economia Sem Mito, e tudo isso você consegue verificar através do link que fica ali no Instagram. Então quem tem interesse e ainda não está logado nos canais aí da RV4, vale a pena dar uma conferida lá. Bom, acho que já dá para começar, né? Já tem pessoal conectado aí, respeitar quem já entrou. Falando um pouco aí dessa semana em relação ao Brasil, em relação ao mundo, eu acho que principalmente o que impactou a Bolsa Brasileira, e não tem como deixar de fora, né? Foram principalmente a questão do coronavírus, da nova variante do coronavírus, a Omicron, e também a PEC dos precatórios, que é um assunto que a gente vem falando já há muito tempo, vem mexendo muito com o mercado, e agora parece que a gente tem um horizonte, parece que clareou um pouco a resolução desse assunto, né? A gente começou a semana com a Bolsa abrindo em forte queda, referente à nova variante do coronavírus, a Omicron, que deixou os investidores, tanto no Brasil quanto no mundo, bastante apreensivos, né? Com alguns países falando aí de fechamento de fronteiras, até mesmo de lockdown novamente, e deixou os investidores, as bolsas mundiais, bastante voláteis, né? Isso ainda é um cenário bastante incerto, porque ninguém sabe ainda a eficiência das vacinas que já foram aplicadas com essa nova variante, não sabe ainda o quanto que já se espalhou e qual vai ser o impacto disso, né? Então a Bolsa Brasileira, principalmente, abriu em forte queda e andou de lado durante a semana, porém, agora para o final da semana, que era a PEC dos precatórios, acabou de ser aprovada no Senado, o que é um passo positivo para os investidores, que é um assunto que vinha deixando os investidores bastante incertos em relação ao Brasil. A PEC dos precatórios foi aprovada no Senado, agora tem mais um passo a ser feito na Câmara, mas tudo indica que vai ser aprovado. E isso abriu um espaço fiscal aí para 106,1 bilhões de reais para 2022 e conseguiu ainda incluir o Auxílio Brasil no valor de R$400, como o governo queria, que já deve entrar aí e ser efetivado a partir de dezembro deste ano. O fato da PEC dos precatórios, e que foi visto com muito bons olhos pelos investidores, a gente conseguiu ver que ontem a Bolsa subiu mais de 3%, hoje a Bolsa está fechando com menos 0,2%, então está de lado praticamente, mas isso já clareou, já deu uma segurança a mais para os investidores brasileiros. E nem é o fato de a PEC dos precatórios deveria ou não ser feita, deveria ou ser feita essa alteração no orçamento, mas é muito mais porque tira uma incerteza dos investidores, porque o que tem de mais prejudicial quando se fala de investimento é a incerteza. E a PEC dos precatórios sendo aprovada, os investidores já conseguem precificar os próximos anos, conseguem ter mais certeza sobre o que está para acontecer nos próximos anos e como que o governo vai levar esse assunto, que é o assunto fiscal, né? E com isso consegue dar uma segurança a mais para investir no nosso país, investir no Brasil. E outro ponto super importante que revela aí os impactos dessa PEC dos precatórios é a curva de juros, que na verdade desde o início da semana ela vem caindo, né, bastante, a curva de juros futura, e só hoje a gente tem as curvas de juros futuras fechando em alguns anos aí mais de 3%, o que é um baita de um fechamento, é um fechamento muito forte. E a curva de juros nada mais é do que um reflexo em relação à insegurança em relação ao país, aos riscos em relação ao país.
E esse fechamento da curva de juros nada mais indica do que um arrefecimento, né, no risco Brasil, no risco fiscal do país, que diminui esse prêmio na curva e impacta principalmente a renda fixa, né, os investimentos de renda fixa que vinham com um prêmio muito alto, e a tendência agora, pelo menos se continuar com esse fechamento da curva de juros, nos próximos dias, daqui para frente, começar a diminuir essas taxas que estavam já tão altas e atraindo bastante os investidores de volta para a renda fixa, né? Tivemos também a divulgação do PIB do Brasil, que fechou o terceiro trimestre em queda de 0,1% em relação ao segundo trimestre desse ano. E já é o segundo trimestre que fecha em queda o PIB, e com isso o Brasil entra em uma recessão técnica, que nada mais é do que quando a gente tem 2 trimestres de PIB negativo, né? Que é um indicador negativo para o país. Além disso, tivemos outro indicador negativo divulgado, que foi a produção industrial, que foi divulgada um recuo de menos 0,6% em outubro na comparação com setembro. E o esperado era de um aumento, né, de 0,8%, então veio muito abaixo, o que mostra aí que a gente ainda está sofrendo em relação ao que fala de mercado brasileiro, o que fala de produção industrial no país, né? Então são apesar de ter sido positiva a PEC dos precatórios, a gente ainda vem tentando trabalhar essa questão da economia, do mercado brasileiro, e também tem que ver essa PEC dos precatórios como vai se desenrolar em relação ao risco fiscal, né? Falando de Estados Unidos, nós tivemos hoje a divulgação do payroll, que é a divulgação do índice de vagas de emprego geradas nos Estados Unidos, que veio bem abaixo do esperado. Foi divulgado que foram geradas 210 mil novas vagas de trabalho, enquanto que o mercado esperava 550 mil. Então veio bem abaixo, porém foram divulgadas também a taxa de desemprego nos Estados Unidos, e, por um lado positivo, era esperado 4,6% de desemprego e foi reduzido para 4,2%, que é um dado positivo. Outro fato aí que impacta bastante diversas empresas da Bolsa, tanto brasileira quanto lá fora, é o petróleo, que veio subindo aí essa semana, depois da divulgação que a OPEP e seus aliados concordaram em seguir aumentando a oferta de petróleo no mundo, porém com um adendo, né, de que isso poderia ser alterado a qualquer momento, dependendo dos níveis de inflação e de consumo que fossem divulgados aí nos próximos dias. Mas foi visto com bons olhos, todas as empresas ligadas a petróleo tiveram resultados aí bem positivos essa semana. Falando de uma curiosidade, na verdade outra curiosidade em relação à Bolsa lá fora, né, Estados Unidos, tivemos também a notícia aí que a Didi, que é a dona e que comanda a 99 Taxi, que é uma empresa chinesa, está fechando o capital na Bolsa de Nova York, né, na Bolsa dos Estados Unidos, para abrir capital na China. E depois de algumas alterações de regulamentação na Bolsa de Nova York, principalmente a questão de auditoria dessas empresas, que a maioria das empresas chinesas não estão de acordo com a regulamentação dos Estados Unidos. Então, isso é algo que vale ficar de olho, né? Principalmente para quem investe lá fora, que vem também balançando bastante o mercado, balançando as empresas aí do mercado chinesas, né? Do mais é isso. Então a Bolsa fechou hoje a 104 mil pontos, né, aproximadamente, um pouco abaixo do que fechou na última sexta-feira. Então basicamente a Bolsa, apesar de ter sofrido bastante volatilidade essa semana, tivemos aí coronavírus, a PEC dos precatórios, ela acabou fechando de lado. Vamos acompanhar para a próxima semana, ver se todas essas notícias vão ter impacto de repente positivo para a Bolsa voltar a uma sequência de alta aí nas próximas semanas, a gente conseguir recuperar toda essa queda que vem tendo desde junho, e também as taxas de juros futuros, ver se elas, que já estavam muito altas, se continuam aí essa queda, mostrando aí a diminuição do risco no país, e a gente ir para um cenário um pouco melhor do que a gente vem passando nos últimos dias, nos últimos meses, né, inclusive.
Bom, é isso. Bom fim de semana para todo mundo. Semana que vem, sexta-feira, tem mais resumo semanal. Um abraço. Tchau, tchau.